Todo o mundo viu que o Lula encontrou o Papa Francisco. O mundo inteiro já ficou sabendo deste fato. Eu mesmo publiquei nas minhas redes sociais a foto que foi publicada pelo perfil do próprio Lula lá no Vaticano. Não foi, obviamente, um encontro de audiência oficial, mas foi um encontro privado em que o Papa Francisco recebeu o Luiz Inácio Lula da Silva. E neste vídeo, muito diferente dos outros que eu falo para os fiéis católicos ou para os brasileiros, ou às vezes até para o mundo, neste vídeo eu quero falar a sua santidade, o Papa Francisco. Eu não quero falar agora aos fiéis, os fiéis obviamente têm de ouvir o que eu vou dizer, mas eu não vou falar aos fiéis, eu quero falar ao próprio Papa Francisco, meu Papa Francisco, Papa da Igreja Católica, a qual eu pertenço como batizado, frequente, assíduo nas missas e que amo os sacramentos e da qual dependo, sim, eu sei, para ser salvo. Os evangélicos, sua santidade, têm crescido muito no Brasil. As últimas pesquisas que saíram dizem que os evangélicos só crescem no Brasil e os católicos, o número de católicos só cai. E expectativas dizem que até 2030 o número de católicos será superado pelo número de evangélicos, ou então será igualado. Mas 2030 é uma data chave, segundo as estatísticas, se nada mudar até lá. Os evangélicos, na época em que o PT ficou aí, né, no poder, de 2002 oficialmente até 2016, quando saiu a Dilma e continuou o seu vice-presidente, o Michel Temer, eles fizeram uma coisa que foi muito importante, muito diferente de muitos católicos e até mesmo, sinto dizer, padres, bispos e cardeais brasileiros. Eles mantiveram o espírito conservador do povo brasileiro e um espírito cristão fidedigno, claro, com as suas diferenças, sim, fundamentais com os católicos, mas eles sim preservaram muito do espírito conservador. E os católicos, de 3, 4 anos para cá somente, têm acordado para os grandes problemas do nosso país. Mas, sua santidade, é um lamento e uma fala de filho agora para o senhor. O que o PT fez no poder? O que significa esse encontro que o senhor fez com o Lula? O que significa receber o Lula, como está nessa foto, desta maneira? O que significa dar a sua bênção a ele? O que significa encontrar-se privadamente com este homem? Nós não estamos falando de um homem normal, comum, um homem banal, um homem do povo normal brasileiro. Nós estamos falando do Luiz Inácio Lula da Silva. Este homem, sim, foi metalúrgico, sim, foi sindicalista, sim, foi político, sim, foi presidente do Brasil. Mas sim, o seu último status na sociedade brasileira é de ex-presidiário, porque foi solto pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim, é de condenado pela justiça pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e entre outros, e outros mais processos que virão, pelas quais condenações o povo brasileiro anseia. Ninguém mais aguenta esse tipo de situação e é por isso que nós tivemos uma mudança recente na nossa política. O Lula cresceu no Brasil, sua santidade, utilizando com o PT, o Partido dos Trabalhadores, a base da Igreja Católica através das comunidades de base, alimentadas pela teologia da libertação. E o que é que o PT fez quando chegou no poder? Ele ajudou os pobres? Aparentemente sim, mas ele sim ajudou os mais ricos. Ele ajudou as grandes empresas, e isso prova os casos de corrupção. Ele ajudou sim os banqueiros. Ele usou esse dinheiro não só para si, mas usou para alimentar ditaduras fora do Brasil. Pegou esse dinheiro para ajudar governantes que oprimiam a sua população, como em Angola, Cuba e outros países. Ele roubou. O PT roubou muito. E ele foi condenado, o Lula e vários outros seus séculos amigos, não foram condenados entregues pelos direitistas, pela oposição. Não. Eles foram entregues, delatados completamente por pessoas que eram seus amigos ou ex-amigos, como Palocci, por exemplo, que era um dos homens mais próximos a Lula, foram seus amigos que o entregaram. E, veja só, a justiça brasileira simplesmente cumpriu o seu papel de seguir as pistas e condená-lo em primeira instância, segunda instância
e depois nas outras instâncias a sua condenação sim foi mantida. O caso já ultrapassa, é o maior caso de corrupção da história da humanidade e o senhor o recebeu, sua santidade. Quando o PT subiu ao poder, ele fez uma coisa grave, transformou o Brasil num sistema de patrimonialismo por excelência, criando sistemas de currais eleitorais através de programas governamentais. A taxa de homicídios estourou. O Brasil se tornou o país com maior taxa de homicídios, beirando 70 mil homicídios por ano. Que se somados todas as taxas de homicídio de todos os países do mundo, não daria a taxa de homicídio que ocorreu no Brasil. Isso foi na era do PT. E agora isso está começando a mudar, sua santidade. Os péssimos dados de educação também foram crescidos e aconteceram na época do PT. Nós tiramos quase os últimos lugares em todos os testes internacionais. Somos uma das populações mais burras e assassinas do mundo. Os currais eleitorais, sim, como eu disse, são um problema. Esses programas de assistência não libertam, como a teologia da libertação prega o povo, mas tornam de algum modo uma espécie de escravos os pobres. O PT promoveu o aborto, o PT promoveu a ideologia de gênero, que o senhor mesmo, Papa Francisco, criticou no seu último livro. O povo está indignado com este tipo de político, com esse tipo de gente, com essa agenda. O senhor mesmo criticou a ideologia de gênero, Santo Padre, porque recebeu um homem assim. Pautas o PT trouxe para o Brasil flagrantemente contra a sagrada doutrina da nossa igreja. E ainda, tristemente digo, com apoio fanático de bispos e padres do Brasil, até cardeais, lamento dizer, que o apresentaram muitas vezes como uma espécie de messias. Foi publicado também agora recentemente por um jornalista brasileiro um livro chamado Lula e Espiritualidade, onde eles tentam salvar o que sobrou de reputação deste homem tão pérfido, que jamais sentiu que precisava de arrependimento, que disse que o seu partido não precisava de uma autocrítica, que disse ser a pessoa mais honesta do mundo, que disse que levou mais chibatadas que nosso Senhor Jesus Cristo. Ele liga o catolicismo a si próprio, está usando o Senhor para isso. Isso traz um descrédito imenso para a igreja e para a igreja brasileira e também para o Senhor Papa. A sua imagem, infelizmente, está sendo usada, a imagem da igreja está sendo usada, o PT ligado ao Foro de São Paulo, e tem ligações, como disse certa vez um chefe do crime, ligações cabulosas, ou seja, muito profundas e tenebrosas com o Partido dos Trabalhadores. Ligações com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que promovem o narcotráfico e o narcoterrorismo. Sim, Sua Santidade, essa gente que o senhor está recebendo, o povo não aguenta mais. Eu falo como filho, não falo como um rebelde, nada, eu falo como um filho da igreja, como um filho seu, um católico. Meu dever é dizer sim, a verdade, para o bem do Senhor, para o bem da igreja, para o bem dos fiéis, e eu não posso me calar. Porque quem sai perdendo nessa história toda não é o Lula, Sua Santidade. A imagem dele já está manchada o suficiente. Ele não tem mais crédito nenhum aqui no Brasil. Quando vai às manifestações, só vai quando está o pessoal dele ensaiado. Não pode andar nas ruas porque a população o execra. A imagem de Lula que é passada para o mundo fora do Brasil não é a imagem que o Lula tem aqui no Brasil. Quem sai manchado, querido Papa Francisco, não é o Lula, é o senhor, é a igreja. A sua batina branca, suas vestes brancas são manchadas de vermelho. E não é vermelho de sangue, não é o vermelho da veste cardinalícia, que simboliza a aptidão, a vocação para morrer pela igreja, mas é um vermelho da corrupção, é o vermelho do aborto, é o vermelho da ideologia de gênero, é o vermelho do comunismo, é o vermelho das ideologias que colonizam, sim, a mente das pessoas, como o senhor próprio já criticou tantas vezes. O povo não pode se calar. Eu não posso me calar. Nós não podemos nos calar, Sua Santidade. Abra os olhos. Abra os olhos porque eu tenho a leve sensação de que o senhor está sendo muito mal assessorado. Eu lamento dizê-lo, mas abra os olhos, Sua Santidade. Abra os olhos. Porque receber o Lula tem um impacto, não só aqui no Brasil para o catolicismo, mas para a Santa Igreja Católica, a Igreja Universal, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Lamento dizê-lo, mas é o que se passa no meu coração e é a mais pura verdade
que digo diante de Deus e do Senhor.